Harion, só o conhecimento pode nos libertar do sofrimento. Bem-vindo ao nosso canal Manual do Alquimista Moderno. E aqui hoje vamos continuar nossa série sobre a simbologia do Tarot Rider-Waite. E gente, eu percebi que na verdade, eu não percebi, que eu não tinha feito a simbologia de 3 arcanos maiores. E um deles é o Louco. Ou seja, eu só tinha colocado no meu curso, que é o curso completo de Tarot Rider-Waite, no qual eu falo sobre o Tarot Rider-Waite, a simbologia. Também falo sobre as conexões com a astrologia, né? As analogias astrológicas, melhor dizendo. Também falo sobre mitologia. É um curso bem legal, 18 horas. Mas eu sei que como muita gente não tem condição de pagar pelo curso, o meu intuito é eu pelo menos colocar aqui toda a simbologia do Tarot Rider-Waite para todo mundo ter acesso e que isso possa trazer muita elucidação para na sua vida, não apenas para você ler tarô, mas de uma certa maneira estudar tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, na verdade eu costumo falar que ler tarô não é a coisa mais importante que você pode fazer com um deck de tarô, fazer leituras. Existem coisas muito mais legais, sabia disso? A gente pode falar sobre isso no outro vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o Arcano do Louco. É um arcano complexo, parece muito simples, muita gente confunde dentro da leitura, dentro da interpretação, e eu espero aqui que essa aulinha de simbologia possa ajudar vocês, possa elucidar muita coisa, abrir a cabeça de vocês. É específica para o Tarot Rider-Waite? Muita gente me pergunta, né? Não. A gente pode parar para pensar também que, na verdade, muitos tarôs, né? Muitos decks modernos, né, sofreram a influência das ilustrações, né, da Pamela Smith e também das ideias do Waite. Então, é o tarô mais popular do mundo, queira ou não queira. Então acaba servindo para muita coisa moderna que você está usando também. E você pode usar, né, com bastante coerência da interpretação dentro do seu deck que não seja o Rider-Waite. Então a simbologia ela acaba servindo. E lembrando também, né, que toda a simbologia empregada aqui ela sofreu influência de alguns decks antigos, né, anteriores à criação desse tarô. Então é isso, vem comigo nessa jornada de conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o Arcano do Louco. O Louco é o início, o meio e o fim. O Louco, de uma certa maneira, é a parte que há dentro de nós quando é preciso se aventurar. A impulsividade que pulsa dentro de todos nós. É como o sopro da vida. Com certeza você já escutou falar sobre isso. Dentro da metáfora da criação, olhando nos arcanos maiores, a gente pode entender o Arcano do Louco como sendo o sopro da vida, a criação. Vou ler um trechinho aqui desse texto de minha autoria, no qual faz parte do livro que estou editando sobre o tarô, que pretendo lançar em breve. Impulsivos, cegos, surdos e otimistas. Não queremos ouvir a ninguém, a nada e nem a nós mesmos. Pois todo o início de uma jornada é cerceado por uma pureza e um otimismo infantil. Um fluxo carpe diem, ou apenas um desbravador do desconhecido no início da caminhada, em uma densa floresta mental, física e espiritual. Uma coisa muito interessante, gente, é a gente notar que o louco ele é totalmente atemporal. Ele é um viajante do tempo. Por isso que você pode ver em alguns decks de tarô que ele tem uma numeração diferente, né? Muitas vezes ele aparece como sendo o arcano 22, muitas vezes aqui seria, né, um arcano sem número, ou ele teria aqui no caso
uma numeração meio que indefinida, como um zero, um símbolo do infinito, nada, né? O círculo que representa ali realmente, vou falar sobre isso já já, vou deixar para falar sobre isso já já, que é muito interessante. Então, ele pode ser visto como um nada absoluto, né? Aquele que se expande como uma explosão no vazio, que quando, se a gente parar para comparar realmente a criação do universo e uma analogia, ele seria tipo o Big Bang, né? Ou numa visão da mitologia cristã, né? Fiat Lux, faça-se a luz. E é a partir dessa unidade que é formada a dualidade do universo. Por isso que, se a gente parar para pensar, é interessante falar sobre essa questão da dualidade, né? Que algumas, como professor de yoga, que em algumas visões de algumas culturas, né? Por exemplo, no yoga, o universo é não dual, né? Não existe essa dualidade, tá? Mas vamos lá, esse arcano tem uma ligação também com a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, o sopro de Deus, a origem, o verbo, o caos primordial dentro da possibilidade infinita do início da criação, né? Ele é o começo do efeito borboleta. Então, como eu estava falando, ele é a ruptura de Urano na astrologia, que vem agitar o ponto estático dentro do instinto primordial espiritual. E hoje esse papo aqui está muito louco, muito cabeça. Mas a gente pode entender, né? Por exemplo, com certeza vocês escutaram falar que Urano ele é a ruptura, né? Ele é aquele que quebra padrões. Urano é essa metáfora, né? Até porque é um planeta que ele tem, digamos, características totalmente diferentes dos outros planetas, né? Então ele representa o novo, a novidade, a impulsividade, a libertação dos padrões, né? E também, se a gente pode pensar dentro dessa metáfora, o louco é a busca interior que está no exercício diário do desapego. Então, vou repetir, o louco ele é a busca interior que está no exercício diário do desapego. Né? Para quem curte yoga também, falando aqui um pouco sobre quem conhece aqui o professor Hermógenes, ele falava muito sobre a normose. Então, assim, as pessoas que querem viver a vida, que a vida dela seja igual a outra pessoa, que siga os padrões da sociedade, que ela tem que ter um trabalho fixo, que ela tem que ter filhos, que ela tem que seguir as normas da sociedade, são as pessoas que comem, fazem suas necessidades, se reproduzem, dormem, vão para o trabalho no mesmo dia, ficam deprimidos no final da vida, né, acumulam dinheiro desnecessário para depois gastar com uma doença que acumularam com todo o estresse que sofreu ao longo da vida. E aí a gente pode pensar que o louco ele é a quebra desses padrões, ele é o antinormose, né? Ele é a própria dança cósmica que deve ser dançada com o seu próprio ritmo, no seu próprio passo. Então, ele olha ao redor, ele percebe o presente, ele é a própria experiência, e ele não se importa muito com o lugar onde ele quer chegar, sabe? O importante mesmo do louco é a própria caminhada. É o que ele está sofrendo, o que ele está fazendo ali naquele momento. E agora vamos falar um pouquinho sobre a simbologia. Né? O louco é uma figura fascinante, é aquele que carrega a inocência, o espírito aventureiro, né? Um jovem que não tem nada a perder. Ele enxerga além, muito mais além das preocupações da vida mundana, como eu disse. Então aqui nesse tarô a gente pode notar que ele está à beira do abismo. Ele se encontra despreocupado, não está nem aí o que espera à sua frente, ele vai cair do abismo, ele vai saltar do abismo, ele canta na beira do abismo, né? Então fica essa reflexão. Ele é um peregrino, né? Você pode pensar que ele é um peregrino, porque ele está carregando aqui, né, as suas posses. Em sua mão esquerda, ele carrega também uma rosa, tá? O símbolo do amor, do semear espiritual, né? Do florescer espiritual. A flor, a rosa, significa aí o florescer espiritual. É aquela semente que é plantada dentro de você e em algum momento ela vai florescer, né? Mas ela floresce com desapego. Com o que ela floresce? Com o que ela vem? Em alguns decks a gente pode ver também ele acompanhado por um cachorrinho, por um animal. No caso aqui, né, a gente tem um cachorrinho que representa os instintos naturais humanos, né? O cachorro parece tentar frear o louco, tipo, não, cuidado, você vai cair no precipício. É uma metáfora afirmando que se a gente confiar nos nossos instintos naturais, podemos usá-los como verdadeiro guia em nossa jornada, né? Aquilo que acompanha a gente, o nosso próprio instinto de sobrevivência. E ele possui uma confidência muito grande, né? Um entusiasmo de uma criança, mas também ele atenta para os perigos que isso pode representar, tá?
é importante enxergar um pouquinho dessa maneira, porque o louco ele é uma carta, ao mesmo tempo, né? Ele é moksha, ele é libertação, se a gente for dar uma visão dentro do yoga. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito perigoso, né? Porque ele atenta que a gente tem que ter um certo controle. E voltando a nossa cabeça para a simbologia, né? Ele está com os braços abertos aqui, como se fossem largas asas de um pássaro que está pronto ali para voar na beira do abismo. Representa o que? A liberdade das escolhas. É interessante notar porque o nariz dele aponta para cima, né? Para alguns autores, Pamela Smith teria tentado passar o ar de arrogância que pessoas inseguras podem exibir, né? A pessoa quando tem um certo tipo de segurança determinado, digamos, a gente pode perceber isso quando a pessoa lá, né, esse fenômeno está acontecendo muito forte agora, inclusive no Brasil, né, com todo esse negacionismo, as pessoas, né, os terraplanistas, me perdoem, eles sempre têm um ar de arrogância, porque a ignorância ela acompanha a arrogância. O louco, né, ele caminha para o abismo e mesmo assim parece não se importar com as consequências, assumindo que os riscos, onde seu caminho leva, para a glória ou para a perdição. A pena vermelha na cabeça representa a chama da vida, a alegria. A gente pode ver a mesma pena no arcano do sol e no arcano da morte. Então vai lá depois assistir, tem aqui nessa playlist aqui, ou se você ainda não assistiu, a simbologia do arcano do sol e do arcano da morte, para buscar correlações aqui com o arcano do louco. O cachorro aos seus pés é um aviso para o que está por vir, né? Ele alerta, mais uma vez, falando, cuidado com seus passos. Alguns autores defendem que as montanhas atrás são uma alusão ao estado de nirvana, né? Ou no yoga, né? O estado de samadhi. Lembrando que no yoga você pode fazer samadhi em vários aspectos. Não representa apenas uma coisa. E que isso tem que ser encontrado, né, no exercício interior do desapego, né, que existe um paraíso perdido dentro do seu interior. O sol amarelo ali radiante representa a iluminação, a inspiração, na verdade o sol amarelo não, radiante, o fundo amarelo radiante, perdão. Agora o sol branco representa a limpeza espiritual, o estado de nirvana, o não pensar, né, a mente vazia, que muita gente acha que pode pensar, mas não é assim que funciona, né? Mas a observação dos seus pensamentos, né, deixar fluir. O ponto zero representa o início, tá? Aqui no caso, o absoluto, o ponto da criação. Era isso que eu queria falar no começo para vocês. As botas amarelas do louco dizem que ele segue o caminho dos seus passos, ao invés de usar a sua cabeça e o seu coração. Ele tem um pedaço de pau com a trouxa que simboliza que ele leva consigo seus poucos pertences, as experiências que acumula ao longo do caminho. Agora, gente, eu vou terminar aqui deixando uma coisa que vai... é muito interessante, é um pouco polêmico. Mas você vê que tem uma prevalecência aqui de cores, né? Verde e amarela no louco. Dentro de uma visão assim, mágica, alguns autores falam que essa combinação de verde com amarela representa o quê? Representa a imaturidade. Então fica essa reflexão final para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que seja serventia, que essa mini aula aqui possa elucidar muito a sua leitura. Gratidão. Deixa seu like, por favor. Se inscreve no canal se você não é inscrito, se for de serventia para você. Compartilha com os amigos, assiste os outros vídeos para eu continuar. Vou continuar de qualquer maneira fazendo aqui meu trabalho, ajudando vocês na busca do autoconhecimento. Gratidão a todos. Namastê.